E nós conversamos aqui com o Ragnar Orlando, sempre um parceiro, sempre um amigo que faz esse trabalho aqui junto ao Instituto Federal aqui no campus de Itapetininga. Ragnar, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Guto. Tudo jóia. Mais uma vez estamos aqui, é um privilégio estar falando com você, com todos os telespectadores da TVI. Muito bem, conta pra gente primeiro, Ragnar, como que foi esse ano, como que você avalia o desafio que foi esse ano aí junto ao Instituto? Bom, esse ano, né, eu acho que ninguém imaginava, né, passarmos por tudo isso. Graças a Deus estamos chegando já no final do ano, né, infelizmente com muitas perdas de vidas, né, no mundo afora. Mas aqui no nosso contexto aqui do campus Itapetininga, nós continuamos com as aulas remotas, né? E temos uma perspectiva, né, Guto, do ano que vem iniciarmos o ano letivo do Instituto Federal em março com aulas presenciais. É uma estimativa, né? Por enquanto não está confirmado. O nosso semestre letivo desse ano, né, 2020, vai acabar no final de fevereiro de 2021. Então, vamos torcer aí para que em março a gente já tenha, né, as vacinas, né, a maioria da população já tenha vacinado, os nossos alunos, os nossos professores, técnicos administrativos, para que a gente possa voltar às aulas presenciais. Muito bem. E Ragnar, eu sei que vocês aí, mesmo diante de todas essas dificuldades, de todos esses, vamos dizer assim, empecilhos aí, né, limitações para se trabalhar, vocês não deixaram de participar, de estar junto, de dar esse suporte aos alunos e tudo, e também de promover, né, alguns eventos, principalmente os eventos online, né, e nós tivemos aqui, mandaram aqui pra gente, até para você comentar um pouquinho aqui, o 4º Fórum de Desenvolvimento Regional do Sudoeste Paulista. Como que vai ser esse 4º Fórum e qual a importância também, né? Eu vi aqui que ele conta com o apoio aqui de diversas instituições, né? Outras universidades também, institutos também aqui da nossa região. O quanto é importante, vamos dizer assim, se pensar a nossa região aqui? Pois é, Guto, esse 4º Fórum, né, de Desenvolvimento Sudoeste Paulista vai acontecer nos dias 8 e 9. Né? Aberto à população vai ser no dia 8, né, que vai ser apresentado, para quem não conhece, o Fórum de Desenvolvimento. No dia 8 pela manhã tem toda uma programação que está lá na nossa página, está nas redes sociais, né, a inscrição, tem que fazer a inscrição para participar desse fórum. E ele, né, ele reúne o poder público, ele reúne instituições de ensino e pesquisa, iniciativa privada também. Esses 3 segmentos, né, unidos para o desenvolvimento da nossa região sudoeste. Então, com ideias principalmente na área agrícola, por exemplo, na área de desenvolvimento de materiais, enfim. Esse fórum vai discutir, né, as soluções para esse desenvolvimento da nossa região, que é tão carente, né, Guto? Muito bem. E Ragnar, esse papel social também, né, do Instituto aqui, como que você enxerga isso, essa resposta à comunidade, também olhando para o desenvolvimento social da comunidade, que muitas vezes nós vemos, né, não, vou estudar, vou fazer o curso, vou fazer uma faculdade, vou entrar para o Instituto, tudo para ter um ganho, para ter um auxílio para a ciência, também para outros campos, né, mas também é muito importante para a região, né, que isso aconteça, que também olhe para essas realidades, né. Com certeza, Guto, porque a nossa missão do Instituto Federal é promover a inserção social, né, a inclusão social de todos, né, principalmente da comunidade mais carente, né, oportunizar com o ensino público gratuito, de qualidade, tanto de nível médio quanto de superior, até a pós-graduação. Né. Então, muitos procuram, né, o Instituto Federal ou procuram uma instituição de ensino em busca, às vezes, apenas do diploma, do certificado, para poder pôr embaixo do braço e ir atrás de um emprego. Né. E eu costumo dizer que a gente vai além disso, a gente não só promove, né, essa certificação, essa formação, esse diploma que a gente entrega após X semestres que o aluno vai cursar qualquer um dos nossos cursos aqui. Mas a gente entrega uma formação, né, uma formação de vida, uma formação cidadã, que o aluno possa desenvolver dentro da nossa instituição, né, um espírito crítico, um espírito, né, cultural, artístico, né, que vai completar o ser humano, né, não apenas na técnica. E já deixo aqui também o convite para o dia 16 de dezembro, também a gente está preparando uma programação bem bacana, que a gente vai lançar oficialmente o livro
que conta um pouco dessa trajetória do campus, né, que completamos 10 anos esse ano, como também do Instituto Federal, né, o propósito do Instituto Federal, que precedeu ao Centro Federal, que precedeu a antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, tão conhecida, né, e lá atrás, já desde a Escola de Aprendizes e Artífices, lá de 1909. Então, desde 1909, a nossa instituição, criada lá pelo então presidente Nilo Peçanha, promovia, né, a educação profissional, né, lá em 1909, para atender uma necessidade do estado de São Paulo numa formação na área da indústria. Diferente dos outros estados, por exemplo, que era mais, naquela época, né, o desenvolvimento era mais no campo agrícola, então tinha as escolas agrotécnicas no Brasil. Em São Paulo, a escola técnica voltou ao conhecimento da produção industrial, da mecânica, né, então mais voltado aos aprendizes, né, do ensino médio, ao jovem aprendiz, ao juvenil, que aprendeu um ofício dentro da área da mecânica. Então, com isso, promovia essa inclusão já lá desde 1909, e aí a gente passou por todo esse histórico, né, que eu estou resumindo de forma muito, muito simplista aqui, essa trajetória de 100 anos, a gente teria muito mais a contar ao longo desses anos, mas o Instituto Federal veio, né, para ficar, oriundo dessa Escola Técnica Federal, que até a década de 80, né, do século passado, a gente tinha apenas uma, que era na capital. E depois vieram, então, com o Instituto Federal, veio a interiorização. Então, por isso que a gente está aqui em Itapetininga há 10 anos, né, junto com outras 35 cidades aqui do estado, promovendo essa interiorização da educação profissional, alinhada com uma formação docente, né, e também a educação de jovens e adultos, promovendo também ensino superior, né, bacharelados, tecnologias, e também a pós-graduação, que também a gente já tem aqui no campus, assim como temos em outros campos do Instituto Federal. Muito bem, Ragner. Eu já trago aqui, né, também os cumprimentos de toda a equipe da TV aqui, a todos os professores, diretores, todos os alunos também que passaram. Eu tenho grandes amigos que fizeram lá e que sempre citam para mim mesmo esse avanço, né, que de certa forma ele foi começando e cada vez mais vai dando passos, cada vez mais vai se abrindo, vai tendo mais estrutura, ou seja, é um trabalho muito firme, muito sólido mesmo sendo desenvolvido. E justamente a respeito disso, Ragner, eu queria perguntar aqui para você, né, que você explicasse um pouquinho para a gente aqui como que é essa questão da gestão, né, da direção ali do campus e também a respeito de uma recente eleição que se teve aí, que você foi eleito aí também, né, dentro do campus lá. Como que foi? Bom, assim como as universidades, né, os institutos federais também passam por um processo democrativo para a escolha dos seus representantes, né, representante máximo, no caso o reitor, né, na reitoria, que é responsável por todos os campi, mas também na escolha dos diretores gerais nas cidades. Então, nós passamos por esse processo, entramos com uma discussão bastante ampla no nosso Conselho Superior, que é composto por representantes da comunidade discente, né, de alunos, docentes, técnicos administrativos, egressos e comunidade civil, né, sociedade civil. A gente se reuniu ali em meados de junho, onde já era previsto termos uma eleição, né, para esse ano para reitor e diretores gerais, mas devido à pandemia foi analisado todas essas condições que poderiam ser feitas essas eleições, que não poderiam ser presenciais por motivos óbvios, principalmente ali em junho, onde a pandemia ainda estava muito forte, né? Agora vindo a segunda onda, espero que não seja tão quanto a gente vivenciou ali em junho, mas no Conselho Superior decidiu né, conservar essa democracia para que a gente pudesse, né, escolher o reitor e o diretor-geral. Foi escolhido um software que vários institutos federais e várias universidades utilizaram nessa época de pandemia, software seguro, auditável, né, que possibilitou a gente fazer essa eleição, fazer a campanha de modo totalmente virtual nas redes sociais, né? E aí essa eleição ocorreu então no mês passado e foram eleitos, né, todos os diretores gerais e o nosso reitor, o professor Silmário Batista, como nosso reitor, e eu aqui em Itapetininga, né, pude então ser reeleito
né, como diretor-geral do campus, né, com votação, que participaram os 3 segmentos, né, participaram 70 professores que nós temos no campus, os 43 administrativos que nós temos e os exatos 1.000 alunos que nós temos hoje matriculados no campus Itapetininga. Então, todos eles puderam participar, elegendo, então, o diretor-geral e elegendo o nosso reitor, né? Então, pode ser que alguns que já me conhecem aí, pode dizer assim, reeleito para um mandato de 4 anos, mas, Ragnar, você estava aí desde 2010, né? Você participou da implantação do Instituto Federal como diretor. Como assim reeleito? Então, você está reeleito para mais 10 anos? Não. O nosso mandato é de 4 anos, mandato eletivo, né, de 4 anos, porém, né, nos primeiros anos dos institutos federais, também definido por lei, os primeiros 5 anos, ele é indicado pelo reitor, como assim eu fui lá na implantação, né, então não teve eleição, porque não tinha, né, alunos, não tinha professores, não tinha comunidade local que pudesse participar de uma eleição, então era indicado pelo então reitor na época. E aí a eleição efetiva para o primeiro mandato ocorreu apenas em 2016. Então, em 2016 eu concorri então para a direção do campus e agora como reeleição. Então, com essa reeleição eu tenho mais 4 anos e aí eu como professor, né, após esse mandato, volto para a sala de aula, né, volto ou para uma outra função que de repente vier a ser desafiado aí por mim, né, porque eu sempre gosto de novos desafios, estava lá em São Paulo na diretoria de tecnologia de informação até 2010, aceitei esse desafio de implantar o campus Itapetininga, o qual só tenho boas lembranças, e essas boas lembranças também eu conto um pouco ali no livro dos 10 anos, que já está disponível, né, para os telespectadores. A gente vai lançar oficialmente dia 16, mas o livro já está disponível e eu conto um pouco esse início, né, de como que foi a minha vinda para Itapetininga, como é que foi, né, os desafios de iniciar um campus e como que a gente, né, trabalhou a cultura do campus ao longo desses 10 anos. E também, Guto, aproveitando já falando um pouco do livro dos 10 anos, né, que conta um pouco, ele é separado aí em 3 partes, né, a primeira, esse contexto mais histórico, contado por 3 personagens, né, por mim, que tive, né, esse convite da reitoria para assumir o campus, então eu conto ali um pouco como é que foram, né, como é que foram os meses que antecederam ao primeiro dia de aula, e também, na perspectiva também, um outro relato do professor Ramalho, que era então prefeito na época, então ele também conta para o lado de Itapetininga como é que foi, do lado, né, da prefeitura, como é que foram as ações para concretizar o campus em Itapetininga, os desafios, desde 2007, quando ele participou de uma chamada pública para trazer o campus do então Cefet, não era Instituto Federal, né? Oi? Foi algo bem longo mesmo, então, né? De 2007 até... Eu vou te dizer que de 2007 até 2010, quando foi efetivamente implantado. Mas eu vou te falar, Guto, que Itapetininga foi um dos mais ágeis nesse processo. Levou apenas 3 anos. Teve municípios que levou bem mais tempo do que isso, né? Por conta de cessão de terreno, construção de prédios, enfim, né? Disponibilidade dos recursos na cidade. Itapetininga, tanto passou na frente de outros municípios que não foram tão ágeis quanto Itapetininga. Itapetininga era para ir para a fase 3, mas Itapetininga foi encaixada, por exemplo, na fase 2 da expansão dos institutos federais. Então, Ramalho conta um pouco dessa experiência dele, né? E por um outro lado também nós temos o relato do nosso então reitor, ou diretor-geral, na época do Cefet era chamado de diretor-geral, professor Garabê Kenchian, que contou o lado institucional de dentro do IFE, como que foi trabalhar na implantação do campus Itapetininga. Então, com esses 3 relatos, a gente inicia esse livro, né, contando um pouco dessa trajetória. Depois vem alguns relatos de experiências exitosas de professores dentro do nosso campus, né,
que tiveram projetos dentro do campus, que, né, tiveram surpresas nessas experiências que foram muito gratificantes, tanto para os alunos quanto para os professores. E na terceira e última parte, a gente tem, que também é muito emocionante de fazer a leitura, relatos de aluno, Guto. Então é muito fácil eu vir aqui falar como diretor, né, do Instituto Federal, olha, vem estudar no IFE, que é educação pública, de qualidade, gratuita. É fácil eu falar, né? Agora, você lendo, né, relatos de aluno, trazendo isso, trazendo essa experiência de elevação, de cidadania, de oportunidade que muitos alunos aqui tiveram, né, inclusive relatando alunos que hoje estão fazendo mestrados, doutorados na UFSCar, na USP da vida, né, a experiência de vida que eles tiveram aqui, a oportunidade de vida que eles tiveram aqui, é algo realmente emocionante. Então vale muito a pena essa leitura. Relatos de servidores também que temos aqui no campus, tanto de técnico administrativo quanto de professores, de alunos, como eu disse. E a gente encerra com chave de ouro ali o livro, com relatos de dois grandes parceiros, né, atualmente, que nós temos, que é a prefeita atual, eleita, né, Simone Marqueto, contando também como que está sendo a experiência do Instituto Federal na atualidade, qual a perspectiva, o que ela espera do Instituto Federal ao longo desse próximo mandato, né, dela, e também do nosso deputado federal, nosso padrinho aí, Vitor Lipo, chama um pouco ele de padrinho, porque ele tem nos visitado, ele tem destinado emendas parlamentares que possibilitaram, né, a construção de novos blocos aqui, de salas de aula, de compra de equipamentos para o nosso laboratório de IoT, né, para os nossos demais laboratórios de informática do campus. Enfim, ele tem, enquanto parlamentar, né, e temos outros parlamentares, graças a Deus, Guto, com bastante consciência, né, do que o Instituto Federal representa, não só para Itapetininga, mas para o estado de São Paulo, para o Brasil. Então, temos vários deputados federais investindo nos campos, né? Temos deputados de diferentes partidos, isso também é muito importante salientar, né? Não é apenas de uma bancada, né? A gente recebeu emenda parlamentar da bancada paulista inteira, tanto de senadores quanto de deputados, para o Instituto Federal de São Paulo. E a bancada é composta, né, literalmente por todos os partidos que compõem a bancada paulista, né, de todos os parlamentares, deputados e senadores do estado de São Paulo. Então, eu acho que isso reforça, né, a grandeza que o Instituto Federal, né, para Itapetininga, mas para o Brasil inteiro também, com as suas quase 700 unidades Brasil afora. Muito bem, acho que é muito importante mesmo trazer aqui, mostrar esse trabalho para a comunidade, que muitas vezes o pessoal só passa na frente, não sabe direito como que é tudo, não sabe direito também a oportunidade que é para as pessoas, né, ter um centro como esse aqui na nossa cidade, o quanto é importante também para o futuro de Itapetininga também poder contar com vocês aqui do Instituto. E, Ragnar, para o pessoal ter acesso a esse livro, como que é? Ele é digital? É pelo site de vocês? Ele tem a versão física também? As pessoas podem adquirir? Como que é? Nós não temos a versão física, até falando um pouco dessa publicação, a gente tem 3 revistas no campus Itapetininga, com mais de 370 publicações de artigos de aluno. Então, complementando até a minha fala anterior, quando a gente fala que o aluno não vem aqui apenas atrás de uma sala de aula, que ele vai sentar, vai ter uma aula ali e vai receber no final um certificado. Não, ele vai poder participar de iniciações científicas. Então a gente tem uma revista Revista Brasileira de Iniciação Científica do campus Itapetininga, que só vai tratar das publicações de iniciação científica que os nossos alunos têm na graduação. Então o aluno faz graduação, ele pode fazer uma iniciação científica, ou seja, trabalhar em cima de um conhecimento, aprimorar esse conhecimento, gerar uma publicação científica desse conhecimento, ou seja, demonstrar para a sociedade o que ele aprendeu, e ao demonstrar o que ele aprendeu, ele sofre, né, ele recebe dos pares, né, uma crítica, né, do ponto de vista científico, né, passa por um balizamento científico, ou seja, não é simplesmente eu escrever um artigo e publicar na revista, não, ele passa sobre um crivo
de especialistas que vão dar valor àquilo que ele está escrevendo. Então, se ele escrever uma besteira, é lógico, os especialistas vão dizer assim, olha, isso aqui não está condizente, não aprovo. Então, não vai ser publicado. Então, tudo que é publicado ali tem o conteúdo, né, responsável científico, né, embasado em outras obras, e assim que a gente constrói o conhecimento, que vai servir para outros autores, né? Então, se a gente já passou por um crivo aqui, de um artigo que a gente publica aqui, a gente tem também, né, a seriedade de outros autores também utilizar desse conhecimento para construir outros conhecimentos, né? Então, o aluno, essa é uma experiência das N experiências que os nossos alunos podem ter dentro do Instituto Federal, né? Muito legal. E às vezes, para a comunidade em geral, né, Guto, às vezes nem sabe, publicar artigos, sim, você aprende um conhecimento, você aprende a metodologia científica e você, sim, pode publicar esse artigo, descobrir, né, ter ideias, desenvolver, às vezes, algum produto, né, trabalhar com algum produto, e aí você publica, né? Isso é uma das atividades de pesquisa que nós temos no campus. A gente tem os grupos de pesquisa, a gente atualmente tem 7 grupos de pesquisas em diferentes áreas do nosso conhecimento, que todo mundo já sabe, né? Edificações, informática, indústria, licenciatura, formação de professores, né? Além disso, a gente tem atividades extensionistas, que a gente já comentou aqui em programas anteriores, né? Que o aluno pode participar de atividade extensionista que tem o principal foco, né, de atingir a comunidade externa, ou seja, contribuir para esse desenvolvimento da comunidade externa, fazendo levantamentos de como que está a poluição, como é que está, né, o ar, por exemplo, atmosférico, qual é a ação que a gente pode fazer junto à comunidade para que a gente possa melhorar o dia a dia do cidadão itapetiningano e da região toda, né, não só de Itapetininga, porque a gente tem alunos, praticamente 1/4 dos nossos alunos não é da cidade de Itapetininga. Muito bem, então fica aí mesmo o recado para todo o pessoal que está acompanhando com a gente. 10 anos então do Instituto aqui na nossa cidade sendo realizado aí, é algo muito importante, é algo que nós temos mesmo que vibrar juntos, que torcer. Não deixe então de entrar lá no site então do Instituto Federal, dar uma olhadinha em tudo, participar também de tudo isso, porque eu acredito que os trabalhos eles não vão parar, né? Por mais que nós tenhamos aí todas essas limitações, tudo, dá tempo sim, dá para você, de certa forma, pensar no seu futuro, pensar no seu estudo, pensar também na sua qualificação profissional, é sempre tempo de tudo isso. E Ragner, muito obrigado por participar aqui com a gente. Se quiser deixar mais algum recado, tiver mais alguma informação, pode falar aqui pra gente, mas desde já, muito obrigado e parabéns a todo mundo aí. Nós temos também na nossa equipe aqui um grande amigo que também faz parte da equipe aí de vocês, então fica um abraço para todo mundo e parabéns aí também por esses 10 anos. Obrigado, Guto. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouco do Instituto Federal, né? A gente eu fico muito entusiasmado, né? A cada ano que passa, mesmo com essa pandemia, você vê o comprometimento da equipe de professores, técnicos administrativos, dos alunos, e também, né, aproveitando aqui também para esclarecer, a gente tem recebido muitas mensagens sobre o nosso processo seletivo de ingresso, né, para o próximo ano. Ainda não está aberto, a gente ainda não publicou o edital, né, para o próximo calendário. Como eu falei, vai começar lá por março, ainda não foi aprovado esse calendário, a gente vai submeter ao Conselho de Campus aí no dia 18 de dezembro, esse calendário. E agora, os interessados que tem para o ensino médio, né, por exemplo, ou para os cursos técnicos subsequentes também, a gente vai lançar agora, provavelmente na próxima semana, né, a gente vai lançar o edital para o ingresso do ensino médio do Instituto Federal, no campus Itapetininga, dos 2 cursos que nós temos de eletromecânica e informática, além dos cursos técnicos subsequentes, para quem já fez o ensino médio ou está fazendo a partir do 2º ano, de edificações, informática e mecânica, né? Vai ter um processo seletivo, então o site para essas informações é processoseletivo.ifsp.edu.br. É importante, já está aberto as inscrições? Não, mas você já pode entrar nesse site e se cadastrar, porque o primeiro passo para você participar do nosso processo seletivo é se cadastrar nesse site. Então, entrar lá no processo seletivo, tem lá o botãozinho do cadastro, coloque todas as informações e quando você se logar, quando tiver o edital aberto, já vai aparecer na página principal o edital para você se inscrever com o seu cadastro previamente feito, você já pode se inscrever lá nos cursos, né? Os cursos superiores também estamos
prevendo a entrada das turmas da graduação do nosso bacharelado em engenharia mecânica, em licenciatura em física e matemática, né, que sempre se dá pelo SISU, né. Então também aí depende do calendário do Enem, né, o calendário do Enem aí, que as provas que vão ocorrer, então depende de quando serão publicados esses resultados, se vai ter uma prorrogação ou não, se vai ter uma alteração de data ou não, aí tudo depende do calendário do SISU/Enem. Então fica aqui o meu convite para que todos leiam o livro, né, que lá vocês vão poder ter informações de alunos, de professores, de como que é a vida do dia a dia no nosso campus do Instituto Federal de São Paulo de Itapetininga. Mais uma vez agradeço a oportunidade, Guto, de estar aqui presente no seu programa, e eu gostaria de mandar um abraço para toda a equipe também, e para todos os telespectadores aí, amigos que nós temos. Muito obrigado, Guto.